Nesta noite eu te agradeço, Jesus, por mais a oportunidade de poder estar aqui te adorando, exaltando o teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida do teu povo. Eu te agradeço, Senhor, por a primeira parte e te peço que o Senhor continue aqui comigo. Continua aqui com o teu povo nesta hora, porque nós necessitamos da tua presença, sem ti nós não somos nada. Em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pode continuar sentado. E eu irei ler a palavra no livro de João, no capítulo 20, no versículo 19. Nós vamos ler até o 29. Quando você encontra aí a palavra do Senhor, no capítulo 20, no livro de João, versículo 19, até o 29 nós vamos ler. Eu vou cantar um pedacinho de um louvor aqui só para a gente ficar parado. O homem das mãos de ferro, de fogo, está passando, das mãos furadas. O homem das mãos furadas está passando por aí, está perto de você. Sinta ele aí, sinta ele aí. Você sentiu? Você encontrou a palavra? Amém? Vamos ler junto? Todo mundo encontrou? Amém. A palavra do Senhor diz lá no versículo 19, no capítulo 20 de João: Jesus, ele apareceu aos discípulos. É o subtítulo. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoares, não serão perdoados. No 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. E agora você repete para quem está do seu lado: felizes os que não viram e creram. E aí Jesus manda te falar que você é bem-aventurado, porque tem a minha Bíblia está aqui diferente, mas na sua Bíblia pode estar assim: bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que não viu Jesus ser ressuscitado e creu. Então nós somos bem-aventurados, amém? Eu sou bem-aventurada porque eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. E você também, porque se você não crê, você não estaria aqui, amém? A palavra do Senhor, ela conta pra gente, lá mais atrás um pouco, no capítulo 11, ela conta que Lázaro, ele estava doente. E Lázaro, ele era muito privilegiado porque ele era amigo de Jesus. Quando nós temos um amigo, a gente acha que pode contar com ele para tudo, né? Ainda mais que é amigo de Jesus, do Mestre. Qualquer coisa que ele sentisse, então Jesus podia ajudar. E aí a palavra conta que Lázaro ficou doente e ficou muito ruim, e as irmãs dele mandaram um recado para Jesus vir até Lázaro, mas Jesus não veio.
Então, os irmãos de Lázaro ficaram muito tristes porque Lázaro morreu. Essa passagem é uma passagem conhecida. Eu sei que os irmãos conhecem essa passagem, mas Jesus, fica atento a ele, porque Jesus, ele tem um recado bem forte para você nessa noite. Então, Jesus não veio e Lázaro morreu. Jesus estava sabendo de tudo que estava acontecendo, mas ele não veio. Após 4 dias, Jesus voltou cá e ressuscitou Lázaro. É uma passagem que tem louvores que nós conhecemos, e com isso Jesus fez um grande milagre. Tudo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito de Deus. Às vezes Deus permitiu que aquilo acontecesse porque as pessoas que andavam com Jesus ainda duvidavam. E eu quero que você preste bem atenção nessa noite, que nós andamos com Jesus hoje, mas quando a coisa aperta, aí a gente começa a duvidar. Isso aconteceu comigo há poucos dias. E Jesus, lá no capítulo 13, mais na frente, Jesus estava com os discípulos novamente, e ele lavou os pés dos discípulos, e ele estava ali como uma despedida, na verdade. Jesus, ele sabia que ele ia ser morto, que ele ia ser levado à cruz do Calvário, e que ele ia ter que passar por isso. Mas os discípulos, eles ainda não estavam preparados. Então Jesus lavou os pés deles, em forma de demonstração de amor por eles, né? Isso que nós devemos fazer pelos nossos irmãos. Ele nos ensinou fazendo. Jesus não falava o que nós temos que fazer, ele ensinou fazendo. Amém, igreja? Está ligado aí no mistério que Deus tem com você nessa noite? E aí ele continuou conversando com os discípulos. Ele falou ao discípulo que ele ia ser traído por um daqueles discípulos. O discípulo ficava assustado, achava que Jesus estava falando bobeira e que aquilo era um absurdo. Mais à frente, continuando, Jesus, ele conversando com Pedro, quando Pedro falou que queria ir com ele falou: Pedro, você é tão corajoso, tão bravo, mas hoje à noite você ainda vai me negar 3 vezes. E aí Pedro não acreditava naquilo, né? Porque Jesus, ele sabe o que vai acontecer comigo e com você. Não adianta eu não querer passar por isso ou por aquilo, porque Jesus, ele já sabe. Nós fazemos nossos planos, nós queremos isso ou aquilo, mas Jesus, ele sabe onde nós vamos andar, onde nós vamos pisar, com quem nós vamos nos encontrar. Ele sabe da minha e da sua vida. Então ele sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Glória a Deus. E aí, continuando, Jesus, ele continuando conversando com os discípulos, eles estavam meio preocupados, achando que Jesus não deveria passar por aquilo. E tem uma passagem bem importante que hoje nós usamos para nós também, que ele falou para os discípulos assim: não se turbe os seus corações, credes em mim, credes também no meu Pai, e eu vou preparar lugar para vir buscar vocês. E essa é uma passagem muito linda, porque Jesus, quando ele falou aqui para os discípulos, hoje nós pegamos essa passagem e sabemos que Jesus, ele foi preparar um lugar para mim e para você. Nós sabemos que nós estamos aqui nesse mundo de passagem e que Jesus, ele vai vir nos buscar. Eu creio, você crê? Então glorifica o nome do Senhor. Amém? E aí, mais lá na frente, Tomé falou com Jesus assim: Tomé foi muito sincero com Jesus. Ele falou assim: Jesus, você está falando que vai para um lugar, vai nos deixar aqui sozinho? Se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós vamos para lá? Então ele foi muito sincero nessa hora. Ele questionou a Jesus. E quantas vezes tem acontecido coisas nas nossas vidas e nós questionamos a Jesus: Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu tenho feito isso, eu tenho dizimado, eu tenho ido à tua casa te adorar. E por que o Senhor tem me deixado? Por que o Senhor me abandonou? Jesus não nos abandonou. Ele continua do meu lado e do seu lado. O que eu e você passa, algumas dificuldades, alguns problemas, um problema maior, um problema menor, é para exaltar o nome dele lá na frente, para
que eu estava passando por aquilo, eu sabia que eu estava sofrendo, mas Jesus, Ele me tirou daquele sofrimento. E nós também falamos que nós temos fé. Eu falo que eu tenho fé em Jesus, você também fala. Nós cantamos isso, nós lemos a palavra que nós temos que ter fé. Mas na hora que a coisa aperta, na hora que nós estamos num momento difícil da nossa vida, aí nós não sabemos para onde que a fé vai. Nós ficamos em uma situação que não há palavras. Todas as pessoas que vêm falar com a gente é capaz de falar assim: isso é porque não era com você. Se fosse com você, você não estava falando que é fácil. Porque o que eu estou vivendo é uma situação difícil. Mas Jesus escolheu você para passar por aquilo. Se Ele escolheu você, é porque Ele sabe que você tem capacidade. É porque Ele sabe que lá na frente você vai ser vitorioso e vai honrar o nome dEle. E a palavra continua falando assim que lá, quando Jesus morreu, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro. Foi caminhando de manhã, bem de madrugadazinha. E quando ela chegou lá, cadê a pedra? E agora? Roubaram Jesus. Maria ficou desesperada, começou a chorar. E foi buscar Pedro, foi atrás de Pedro, atrás de João. Roubaram Jesus, tiraram Jesus do sepulcro e roubaram meu Senhor. E nem um momento ela parou para pensar: Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos. E agora que Ele ressuscitou, nós podemos confiar que Jesus, Ele vai vir nos buscar. Em nenhum momento nós paramos para pensar assim, que Jesus, Ele vai nos tirar do sofrimento. Maria, nesse momento, ela ficou tão desesperada que quando ela viu Jesus na frente dela, ela pensou que Jesus era o jardineiro. Quantas vezes Jesus está do seu lado? Jesus está aí pertinho de você. Você está passando por um problema, mas você não consegue enxergar, você não consegue sentir a presença do Senhor porque você se desespera. Eu e você nos desesperamos. Nós pensamos que aquele problema é maior do que Jesus. E Jesus está na nossa frente. E nós pensamos: não, Jesus morreu, Jesus não está aqui mais. Roubaram o Senhor, e agora? Ela se desesperou. E quando Pedro e João chegou naquele sepulcro também, ficou desesperado e viram que o corpo não estava lá, e saíram em desespero e foram contar para os outros discípulos. E eles tinham medo. Medo. Quando nós temos medo é porque nós estamos numa situação difícil. Eu também tenho medo. Mas medo é um sinônimo de falta de fé. Quando nós temos fé, nós somos valentes, nós enfrentamos qualquer coisa na nossa frente. Porque nós confiamos que o Rei dos Reis, que o Senhor dos Senhores, que o Todo-Poderoso está ao nosso lado. E que Ele vai nos segurar e que Ele vai tomar aquela luta nas mãos dEle e que nós vamos ser vencedores. Amém? E aí então, os profetas, aqueles homens ficaram desesperados, achando que tinham roubado Jesus, que eles agora eles estavam sozinhos de uma vez, e eles começavam a orar, em portas trancadas, porque eles tinham medo que os hebreus atacassem eles, matassem os judeus, matassem eles. Então eles ficavam o tempo todo orando com as portas trancadas. Como Jesus tinha ressuscitado, e ele queria ir lá sabia que aquelas pessoas que viveram com ele ainda não tinha caído a ficha que Jesus tinha ressuscitado e que ia voltar para o Pai para preparar lugares. Então ele foi lá, entrou naquela casa onde aquele povo estava orando. Eles estavam todos orando, morrendo de medo de alguém entrar ali com as portas trancadas, como Jesus é santo, 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 e Ele está aqui. Mesmo que nós fechemos essa porta de vida, Ele continua aqui. Se Ele quiser sair, Ele sai. Se Ele quiser entrar, Ele entra. Ele senta do meu lado, Ele senta do seu lado. Ele me pega no colo, Ele te carrega, Ele segura na tua mão. E aí Jesus entrou naquela sala e falou com os discípulos. Quem falou? E ele falou com os discípulos: paz seja com vocês. E é isso que Jesus manda falar para você nessa noite: a paz esteja com você. Você não está tendo paz no seu trabalho, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua saúde? A paz esteja com vocês. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. E naquele momento os discípulos, imagina Jesus aparecer aqui agora, e nós conseguimos ver com os nossos olhos carnais os discípulos
ficaram sem saber o que falar e ficaram felizes. Mas a palavra diz que Tomé não estava ali. Tomé não viu. Será que você tem visto os milagres que Deus está fazendo na sua vida? Você tem assistido só os milagres do teu irmão, daquelas pessoas que já foi chamado? Ou você tem visto também Deus fazer milagre na sua vida? Ou você está falando assim que não acredita, que não tem fé? Eu só acredito se Deus fizer também na minha vida. Quando Deus não fizer o milagre que eu estou esperando, então eu não acredito. E Tomé falou. Eles falaram, Jesus apareceu aqui, Jesus veio, nós vimos, Jesus ressuscitou. Ele falou, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver e se eu tocar nas mãos dele. Se eu tocar, nem adianta você falar para mim. E quantas pessoas você conhece assim? Você está falando que Jesus curou, que você conhece alguém com câncer, com AIDS, seja qual for o problema, e você fala para a pessoa, Jesus curou. Eu não acredito não. Eu só acredito se eu ver. Ah, mas Jesus transformou a vida daquela pessoa que estava lá no mundo das drogas. Ele trouxe para o meio do povo dele. Ele libertou. E hoje é uma pessoa transformada. Ah, sei lá, não tenho mais confiança não. A pessoa que já usou droga, pode ser que quando sentir o cheiro de novo, volta para lá novamente. Não confio não. Não convido a minha carne para ir tomar um café. Nós sabemos que existem pessoas assim. Pessoas como Tomé. Mas eu não vim aqui nessa noite para criticar Tomé, não. Nem tampouco para criticar pessoas que falam desse jeito como Tomé falou. O que eu quero chamar a atenção dos filhos de Deus, e que essa palavra chamou a minha atenção, é que muitas vezes isso acontece comigo e com você. Nós também temos um Tomé dentro de nós. Nós também agimos como Tomé. É muito fácil, quando tudo vai bem na minha vida, quando tudo vai bem na tua vida, quando você está realizando os seus sonhos, quando você está cursando aquela faculdade que você sonhou, quando você está com dinheiro no banco, quando você está com aquele carro do ano, quando você está com aquela garota que você sonhou, com aquele príncipe encantado do seu lado, é muito fácil você ter fé, eu e você ter fé. Mas quando as coisas ficam difíceis, quando você está com um problema de saúde, que os médicos falam que não tem cura, quando você não vê um grão de arroz na sua despensa, quando você vê o teu filho doente, você não tem dinheiro para comprar remédio, quando você tem um sonho que já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você não vê aquele sonho se realizando, você não vê possibilidades de você conseguir realizar aquele sonho. Cada ano que passa e começa no outro novamente, você vê que a coisa fica mais difícil. E a fé? Será que eu e você continuamos com fé que Jesus, Ele vai nos entregar a nossa vitória? Nós começamos nessa noite falando de vitória, falando que nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagre. É verdade. Mas nós precisamos ficar atentos para isso. Eu tenho falado ultimamente assim, Deus, tira de mim, afasta de mim esse espírito de Tomé. Afasta da minha vida, Senhor. Porque essa palavra falou muito ao meu coração. Falou comigo primeiro. Amém? Você está entendendo o que Deus mandou eu te falar essa noite? E quantas das vezes nós somos iguais a Tomé? Quantas das vezes nós vemos nossos parentes, quando nós aceitamos Jesus, e aí nós sabemos que nós somos chamados para o meio do povo do Senhor, para que nós possamos ir lá até os nossos familiares e falar que Jesus é bom e trazê-los para a casa do Senhor. Quantas vezes nós falamos e somos criticados, as pessoas demonstram para a gente que não somos nada, que não somos transformados em coisa nenhuma, e que não temos Deus na nossa vida coisa nenhuma, e que para que a gente vai acreditar em nós? A coisa mais difícil que eu tenho é falar de Jesus para os meus familiares que não creem. Tem uma tia mesmo que ela não acredita, ela não gosta que fala de crente para ela. E como que eu vou chegar para ela e vou falar? Mas Jesus, Ele me chamou. Ele me chamou. E isso é um papel meu, eu tenho que fazer.
Eu vou ter que falar para eles que Jesus é bom. E que Jesus me trouxe para o meio dele, e agora eu tenho que trazer o meu povo. Assim como Jesus chamou aqueles 12 naquele dia que estavam na multidão lá, eles nem sabiam, ele fez comigo e com você. Ele foi lá no meio da nossa multidão, que é o nosso parente, a nossa família. Ele foi lá e falou: vem aqui, Márcia. Vem aqui, Penha. Vem aqui, Não Miguel. Vem aqui porque é você que é valente. É você que é corajoso. E eu quero você. Eu chamei você. A Bíblia conta que Jesus chamou Tomé, chamou João, chamou Marcos, chamou Lucas, chamou 12, ele chamou. No meio daquela multidão, eles foram escolhidos. Eles não eram perfeitos, não. Hoje nós olhamos e vemos assim: ah, mas Pedro duvidou, ele andou sobre as águas e ele duvidou. E ele afundou. Aí a gente, nossa, credo, Pedro estava pertinho de Jesus e ainda deixou-se de afundar. Coisa feia, não acreditar que Jesus estava ali. Tomé, ai gente, credo, como é que Tomé faz uma coisa dessa? Saber que Jesus ressuscitou e Tomé falar que não acreditava. Como que vai acontecer essas coisas? Mas nós temos que atentar para não deixar que nós fazemos também essas coisas que os profetas fizeram. Porque nós também fomos chamados como ele. E quantas das vezes nós estamos enfermos, nós estamos com um problema financeiro, nós estamos com, seja qual for o meu e teu problema, não vem ao caso agora. Isso aí é um problema teu e de Deus. Você vai resolver com ele, porque é uma causa impossível. Eu não resolvo, o pastor não resolve, o missionário não resolve, ninguém resolve. Quem resolve é o nosso Deus, que ele é todo poderoso, ele é o Deus dos impossíveis. Então, quando Jesus ele chamou aqueles discípulos, ele tinha um propósito na vida de cada um. Ele sabia que nem Deus era perfeito, que um era valente, que um era bravo, que um era traidor, que um era isso, que era aquilo. Cada um de nós também, quando Jesus chamou no meio da nossa multidão, que é a nossa família, que nós temos a responsabilidade de ir até cada um e falar do amor de Jesus. Ele sabia a minha e a sua responsabilidade. Só que ele não vai obrigar a mim e a você. Ele não vai obrigar. E eu queria compartilhar com vocês rapidinho algo que aconteceu comigo. Eu quero compartilhar com vocês 2 minutinhos o que aconteceu comigo nessa última vez que eu fui agora na casa dos meus pais, que eu fui visitar. Quando eu cheguei lá, eu já fui aqui triste porque eu estava sabendo que um tio meu, uma médica dessas médicas que vem de outros países aí, deu uma super dosagem a ele e ele ficou muito mal e quase morre. Então eu já saí daqui preocupada, porque enquanto nós pensa assim que vamos perder alguém da nossa família, a gente vem logo o desespero. Eu já saí daqui preocupada, fui a viagem toda preocupada, com meu filho pequeno, meu esposo não pôde ir, e eu fui preocupada. Quando eu cheguei lá, cada coisa que eu ouvia, eu ficava triste. E eu ficava tão triste, mas tão triste, porque eu não queria nem... o irmão me convidou para pregar e eu nem que recusei. Não fui no culto, né? Porque eu me senti que eu estava assim, tão precisando de